Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira no programa Algo a Mais. Hoje nós teremos um programa comemorativo à cidade de Nova Prata, 97 anos de história. Eu estou aqui com o prefeito Alcione Graziotin, com a vice-prefeita Sandra Helena Zotes e também com o chefe de gabinete Doad Brena. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. E a partir da semana que vem, 15 para 7 da noite, às 18h45. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Gostaria de fazer um convite especial a todos que acompanham nossas redes, para que acessem as redes da Loja Beneduzzi, pois estão com uma maratona de lives de manhã e à tarde também, com produtos de 20, 30, 40 e 50 reais. Tanto sapatos quanto roupas. Então, pessoal, não deixe de acompanhar a Loja Beneduzzi. E também a tradicional live deles às 19h30 nas quintas-feiras. A Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A URP Mercados, aqui em Nova Prata, bairro São Cristóvão, sempre com horários especiais para poder te atender. De segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, uma esquina linda onde você encontra móveis, decorações para deixar o teu ambiente especial. Então passa na Objetivo. Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. E a Kiron, Centro Cultural, com cursos de línguas, Ensino Superior Cruzeiro do Sul, reforço escolar, além de outras ofertas para você e sua família. Então agora, eu gostaria de dar as boas-vindas ao prefeito, a nossa vice, Doad. Sejam muito bem-vindos, um bom dia. Bom dia, Laura, bom dia, telespectadores. Com satisfação retornamos a esta emissora maravilhosa que tanto difunde a cultura, as informações, enfim, tanto leva a Nova Prata ao conhecimento dos mais longínquos locais do mundo, né? Prazer estar aqui novamente. Maravilha, prefeito. Saber que estamos comemorando 97 anos de história. E hoje também poder falar um pouquinho de como se encontra a Nova Prata, de como tudo que já aconteceu, que faz parte de toda a história, o que hoje também se planeja para que cada dia os munícipes se sintam melhor em sua cidade. Né, Sandra? Bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer retornar. E é verdade, vamos falar um pouquinho do porquê desse tema, dessa história que foi, né, dessa ave sagrada do Japão, né, o porquê que foi escolhido. Com certeza, Nova Prata da Paz é a gente que faz, né, Sandra? É a gente que faz. Se não está dentro de nós essa paz, nós não vamos conseguir transmitir aos outros, né, então somos nós que a fizemos, certamente. Com certeza. E o nosso chefe de gabinete, bom dia, Doad. Hoje, poder falar um pouquinho sobre Nova Prata? Muito bom dia, Laura. Muito bom dia a todos e a todas que nos assistem. É uma alegria estar aqui nesse dia tão significativo para Nova Prata, quando estamos comemorando seu 97º aniversário. Né? Então, é já uma jovem que está chegando, né, na senilidade, mas já muito matura, né, já com grande bagagem, né, que já traz, né, em toda a sua estrutura e em todos os seus habitantes, seus munícipes. Com certeza. E vendo tudo isso, né, prefeito, como nós temos... Claro que a gente precisa ver que tudo faz parte da história, desde que Nova Prata foi emancipada, nós temos crescimento que veio com o tempo, porém a gente chega em momentos também que precisam, 97 anos, então pensar, repensar em coisas que sempre foram feitas, hoje precisa modificar um pouquinho, mas pensando sempre no crescimento dela. É isso, como bem a gente sempre refere nesse tema, o destinatário de todo o trabalho do serviço público, o trabalho da municipalidade, sempre o destino é o melhor
para a comunidade, para o povo que a compõe e aquelas pessoas que aqui aportam de uma maneira ou de outra, né? Então, sim, tem Nova Prata é uma cidade aprazível, um município muito pujante, uma economia bastante dinâmica, mas sempre existe alguma coisinha a mais para ser feita, né? A gente tem uma vida muito boa aqui em Nova Prata, em todos os aspectos. Claro que as dificuldades apresentadas são o cotidiano de outros lugares de tamanhos e de população semelhante, mas sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre tem que buscar um maior conforto para a comunidade, uma melhor mobilidade urbana, um melhor acesso à saúde, melhor acesso à educação, enfim, tudo aquilo que o ser humano tem como indispensável, né? E conta sempre com o apoio e aquele encaminhamento feito pelo poder público para atingir os seus sonhos, suas metas, enfim, aquilo que é melhor para si, seus familiares, suas empresas e assim por diante. Então, Nova Prata é um município muito bem enraizado, né? Aqui na Serra, que tem assim, amizade com todos aqueles que com Nova Prata têm relações. E a gente, na qualidade de prefeito municipal, que estamos, e eu não posso deixar de dizer que com uma felicidade muito grande da comunidade ter nos proporcionado a isso, e dizer que a gente sempre busca o melhor, sempre busca aquela situação de conforto, aquela situação de estar de bem consigo mesmo para poder transmitir. Como bem falou a Sandra há pouco, estar em paz consigo mesmo, né? A irradiação desse sentimento, ela é algo que é natural e acontece por conta. Então, 97 anos, já é uma idade bem avançada, mas a jovialidade de um município, ela é demonstrada também pelo que o circunda, né? E mostra que temos muito a fazer aqui para produzir mais, né? Nós somos a capital brasileira do basalto e com certeza, só estou dando um exemplo, né? Esse extrativismo, ele com pequenos ajustes, pequenos empurrõezinhos, vai voltar a levar Nova Prata, por exemplo, ao patamar que merece, né? A nível de conhecimento estadual, nacional, enfim. E nesse mesmo sentido, nós temos uma indústria muito forte, né? Como é de conhecimento de todos. Temos um potencial turístico gigantesco. Inclusive, há poucos dias tivemos a visita do secretário Ronaldo Santini no aeroporto. Acho que é um assunto muito importante para ser tratado, né? Que a agilidade, hoje no século XXI, e as consequências do encaminhamento dos dias, vem mostrando que a agilidade e a facilidade tem que estar presentes. Tudo é rápido, tudo acontece imediato, né? Com um clique tem que estar lá. E esse direcionamento do funcionamento de um aeroporto, no nosso caso o aeródromo e o Aloysio Blume, ele vem de encontro a tudo que a nossa gestão objetiva. Trazer o que é de melhor, mais rápido para toda a comunidade. Eu acho que esse assunto pode ser levado assim a conhecimento o mais abrangente da comunidade, que de todas as maneiras possa colaborar para que esses pequenos passos se resultem em gigantescos avanços, né? Porque certeza. O aeroporto, não tão somente na questão do turismo, que foi quando eu dei o encaminhamento para o tema, mas vai favorecer a indústria, o comércio, a questão da saúde, por exemplo, né? Facilitando o acesso a outros grandes centros com outros recursos. Enfim, isto são projetos, são metas que a gente busca sempre atingir.
E sem falar que estamos próximos dos 100 anos, né? Então, quem sabe que quando a gente chegar nos 100 anos, Nova Prata esteja já num patamar de uma cidade centenária, né? Com certeza. Já com a maturidade plena do município. Então é nesse sentido que a gente está se dedicando. E a nossa gestão, ela prima pela agilidade, ela prima pela inovação, ela prima para que aquilo que é buscado seja alcançado. Com certeza pela parte dos cidadãos, né, do povo. E quando a gente ouve o prefeito falar sobre essa questão de olha a agilidade e olha como a gente pode fazer com que as pessoas tenham acesso de uma forma fácil, a gente entende que desde para as indústrias, desde para o setor da saúde, bem como tudo que o prefeito colocou aqui. Doad, quando a gente vê esse salto em Nova Prata, em receber o aeródromo, ou ele estar funcionando, porque ele está aí, mas pôr em funcionamento, realmente, dentro de tudo que o prefeito comentou, é algo que é um salto para a nossa comunidade. É um salto em todos os sentidos, Laura. E isso é muito bom que a gente entenda e perceba o alcance que tem essa medida. Estiveram no gabinete do prefeito, nesses 8 meses, uma meia dúzia de empresários que vieram a Nova Prata querendo investir ou ampliar seus negócios e encontrar em Nova Prata a infraestrutura que eles almejam. Ou seja, a perspectiva da rodovia da BR-470 asfaltada até Lagoa Vermelha, para dar escoamento mais rápido para São Paulo de produtos e a agilidade em estar em qualquer lugar do país e do mundo através do aeroporto. Então foram muito claros. Qual é a sua política, prefeito, para o aeroporto? Aí quando o Alcione falou, olha, nós estamos, o aeroporto é uma das prioridades do governo e estamos empenhados em mobilizar todos os esforços para tornar esse aeroporto, inclusive, uma alternativa até o Salgado Filho. Por que disso? E é bom que os munícipes saibam disso. Nova Prata e André da Rocha, dentro do Rio Grande do Sul, é uma das regiões que tem a menor incidência de nebulosidade durante o inverno. O dia que Nova Prata estiver coberto de neblina, o Rio Grande inteiro certamente o está. Então isso é importante, isso é uma característica orográfica própria aqui dessa região. Por isso a importância desse aeroporto. Ele pode ser efetivamente uma alternativa para Caxias, para Passo Fundo e para Porto Alegre. E isso nos beneficia no sentido de que essas características, elas trazem um olhar diferente das autoridades, especialmente as federais. Nesse momento em que está havendo esse movimento para o transporte aéreo regional, então o Alcione está colocando Nova Prata também nessa geografia, por isso veio o secretário Ronaldo Santini, para inserir Nova Prata nesse contexto. E é um salto de qualidade, no momento em que nós tivermos uma linha aérea regular aqui, impressionante para toda a nossa região. Porque nós pensamos, às vezes, nos setores públicos, que sim, questão da saúde, outras, mas nós pensamos no privado, que muitas pessoas precisam ir a uma reunião. E, perfeito, por vezes, pega o carro e vai até lá, e quando tu vê o tempo de deslocamento, o gasto que se tem... O risco, por fim, o risco que se tem. Então, por fim, entendemos que vai ser algo para qualquer cidadão estar utilizando este serviço. Então, bacana estar com este projeto andando, né, prefeito? Com certeza. E a gente não pode deixar de mencionar que já há mais tempo, nós temos um grande entusiasta do nosso aeródromo, o Edson Vinícius Morello, enquanto presidente da SIC Serra, enfim, nas suas dedicações com entidades, foi sempre um entusiasta, foi realmente um embaixador do aeródromo municipal a nível de buscar recursos, de pleitear junto a empresários, não deixou nada a desejar no sentido de dedicação quase que total e exclusiva para chegar no ponto que está. E não custa dizer que o nosso aeroporto,
ele tem características que poucos aeroportos ou aeródromos possuem. E parece uma coisa muito simples, mas o nosso aeródromo é cercado com uma cerca soldada, uma cerca especial, né? Que garante uma maior segurança, porque não tem acesso de animais, enfim, nem mesmo de pessoas que, às vezes desavisadas, possam interromper um procedimento de uma aeronave, né? Então, sim, nós estamos assim, muito entusiasmados em fazer funcionar, em aproveitar o momento, como bem o professor Doade falou. O momento ele é propício para que isto venha a se concretizar. E nós vamos nos dedicar, todo o gabinete está se dedicando, enfim, a administração como um todo, para alcançar esse objetivo. Com certeza, maravilha. E agora, então, vamos mudar um pouquinho o nosso tema da conversa para poder questionar sobre os 97 anos de Nova Prata, sobre o Nova Prata da Paz é a gente que faz, vice-prefeita. Eu sei que a senhora carrega toda essa questão social no peito e nós nos sentimos filhos da vice-prefeita, porque a gente sente que ela sempre, quando ela vem como uma mãe falando com as pessoas. É verdade. E todas as vezes que ouço outras pessoas falarem da mesma forma. Inclusive, muito bom estar conversando com a senhora nesta manhã, porque sempre a senhora vem no Mulheres à noite. Sim. E eu digo, olha que gostoso que eu ouvi a nossa vice-prefeita. Tu sabes, Laura, que um dia eu estava numa padaria e uma criancinha no colo da mamãe me disse: oi, vovó. Eu digo, é verdade, eu sou uma vovó mesmo. Tenho uma netinha maior que tu, né? Eu digo, eu sou uma vovó. Então, acho que essa coisa de mãe, assim, né? Eu estou sempre também dentro do possível, porque as meninas da assistência, elas estão sempre ativas, mas alguma coisa de ajuda quanto a gente, né, ver pessoas, ajudar a arrecadar alimentos que, né, nessa pandemia está difícil para muitas pessoas, né? Mas eu acho que a gente conseguiu esse intento porque o povo de Nova Prata, ele é muito solícito, ele é muito participativo, nos brindou com tantas, com cobertores, com roupas, agasalhos, alimentos, e agora continua a nossa vacinação. E sempre tem as pessoas que levam também. Então, acho que entidades também que doaram, pessoas anônimas que não quiseram aparecer, mas que doaram também vários quilos, né? Então, tudo isso ajudou muito, porque eu sempre digo, né, Laura, as crianças ficaram em casa nessa pandemia. E em casa nem sempre tinha alimento para todo mundo, né? Porque tem famílias que têm vários filhos. Que antes eles comiam na escola. Claro. E aí a escola, mesmo que ele fosse para casa à noite, já tinha lanchado à tarde, pelo menos, né? Na escola e tudo. E as crianças permanecendo em casa, então dificultou muito a vida dos pais, né? Que às vezes não tinham condições, né? Uns perderam emprego também, né? Claro. Nós temos muitas pessoas que eu acho pela nossa cidade ser uma cidade que a gente sempre diz acolhedora, né? Que todos que vêm aqui, eles têm um acolhimento quando chegam de outros estados, da fronteira também do Rio Grande do Sul. Eles sempre têm o primeiro acolhimento com a assistência social, não é? Que ajuda, porque muitos vêm sem o agasalho do inverno, vêm de estados mais quentes e não possuem nada. Então, esse primeiro acolhimento todos têm e está vindo muitas pessoas. E, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer isso, né? Dar a volta, assim. Então, como tu estava falando, então, o nosso tema, né? Nova Prata pela Paz, é a gente que faz. Como eu estava colocando, se nós não transmitirmos essa paz dentro de nós, né? Nesse momento, assim, de pandemia, que muitas pessoas estão sem paciência, sem, né? Às vezes até uma estrutura psicológica, dependendo muito de profissionais para ajudar, não é? Então, eu acho que foi um tema escolhido, assim, excelente. A nossa Secretaria de Turismo, através do nosso secretário Felipe Pavan e do pessoal que está auxiliando lá na Secretaria, que promoveram tudo isso dentro da nossa realidade, porque não havia uma outra maneira de juntar pessoas, de tudo. Então, esse pássaro, né, essa ave sagrada do Japão, que é o tsuru, ele veio para trazer algo mais. Inclusive, eu convido a todos que façam o seu pássaro da maneira que quiserem, porque
ele tem uma história que cada dobradura que você faz nele, você vai colocando uma expectativa, né? Aquilo que você almeja melhor para a sua vida, para a sua família. Então, faça o seu tsuru e venham colocar na nossa Avenida Fernando Lussato, aqui, que é da escola Reinaldo Cherubini até o Hospital São João Batista. E venham olhar a prefeitura, está muito lindo, o pessoal aí da Secretaria de Turismo se esmerou muito, está assim um painel de tsurus assim coloridos, todas as pessoas que estão passando lá e subindo para tirar foto, sabe? Então, vamos fazer, colocar até na sua casa também, né? Nas árvores da sua casa e... Parece que quando a gente entrar no clima. Isso, entrar né? no clima. Parece que quando a gente vai fazendo, assim, ele traz uma paz, né? Que é isso que é a paz. E nós tivemos também a nossa secretária de Educação, a professora Loreni, que nas escolas fez um trabalho bonito também com as crianças, né? Que outro dia tivemos, então, a entrega de prêmios, também foi muito bonito, dos desenhos e das frases que as crianças também fizeram de todas as escolas municipais, né? Então, foi se fazendo, assim, aquilo que deu dentro da realidade que estamos agora. Mas esperamos, né, que isso passe e que o ano que vem seja diferente e que nos nossos 100 anos, né, de 2024, nós possamos fazer, como diz o prefeito, uma grande festa, mas uma festa de cultura, né, uma festa de união entre todos, né, de alegria, de que possamos trazer coisas culturais e esperamos que tudo dê certo até lá, né? Vamos passar por isso. Com certeza. Com resignação, eu sempre digo, com paciência, que colocando isso no nosso peito, tenho certeza que todos vão alcançar, né? Essa vontade de que passe esse momento tão difícil, Com né? certeza. E trazer o entendimento que Nova Prata da Paz é a gente que faz, porque realmente, dentro de tudo que a senhora colocou, que as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência, entendimento. A gente entende que o momento, ele é difícil. Já imaginávamos que eram primeiro 15 dias, depois 40 dias, quando se vê foi para um ano e meio, e estamos ainda com muitos cuidados que precisam ser tomados. Então, a gente compreende que agora uma festa para a comunidade não é o momento adequado, porém, graças a Deus, a gente tem formas de nos comunicar. Hoje, Conecta Mais, as rádios locais, temos as redes do município, que que está aberto a todo mundo, que as pessoas podem estar acessando e vendo tudo que está sendo feito também. E isso nada mais é do que um cuidado, que é a questão primordial dentro de toda essa situação. E sim, ver que muitas famílias foram afetadas e saber também, Sandra, que a gente precisa pensar um pouquinho, porque não só na pandemia isso acontece, de famílias precisarem estarem, e saber que Nova Prata sempre esteve de braços abertos e que a comunidade em si sempre trabalha para ver. E a gente fica tão triste quando ouve que dentro de uma família ainda falta alimento. Na nossa comunidade, a gente diz, meu Deus, mas nós somos ricos, a nossa comunidade, a gente vê que em relação a tudo, eu digo, não só a questão financeira, econômica, não, a gente fala em relação à questão cultural, a questão das pessoas em si. Então, quando nós vemos que existem pessoas que ainda passam por algumas situações, sim, saber que temos pessoas que podem, que a nossa comunidade pode se contar com a comunidade para o auxílio. Sempre, é verdade. Então, a comunidade demonstrou, né, nessa pandemia tudo que ela nos ajudou a oferecer para essas famílias, né? Com certeza. Com certeza, muito bem colocado e lindo tema deste ano, então, da comemoração aos 97 anos de Nova Prata. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos falando um pouquinho mais sobre a nossa querida cidade Nova Prata. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo.
O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. No próximo dia 11 de agosto, no programa Mulheres, estaremos recebendo o cabeleireiro Delto Piacentini. Falando sobre apliques, penteados e muito mais. Não percam! Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje um programa comemorativo aos 97 anos do município de Nova Prata, com o tema Nova Prata da Paz é a gente que faz. E estou aqui com o prefeito Alcione Graziotin, a nossa vice-prefeita Sandra Zotes e com o chefe de gabinete, o professor Doade Drena. Estamos aqui falando um pouquinho sobre hoje Nova Prata, como se está comemorando todos os 97 anos e também dentro de todos os avanços que aos poucos nós estamos tendo dentro da nossa história. E agora, pensando em agilidade, nós já falamos sobre o aeroporto de Nova Prata e a gente também precisa pensar um pouquinho mais na questão de transporte público para a nossa comunidade. Então, como nós vemos a questão do transporte, prefeito, dentro de Nova Prata? Na verdade, em Nova Prata, o transporte urbano, ele se direciona ao transporte, quase que um transporte empresarial, de ligação entre residência, trabalhador e empresa e assim por diante. Pouco ele é utilizado pela comunidade como um transporte urbano, um transporte como uma forma de utilização do transporte. Isso a gente detectou já e já vínhamos observando há mais tempo. Na verdade, dá para afirmar que o transporte urbano, ele pode e deve ser estabelecido em Nova Prata de outra forma. Por exemplo, com um coletivo que rode de uma forma circular,
e com mais frequência em lugares de ponto de maior fluxo ou de ponto de ligação. Ligação entre centro e bairro, bairro-centro, parques industriais e centro-bairro, essas coisas. Então a gente tem um projeto já bem avançado, né, que está direcionado à existência de um posso falar a palavra, de um ônibus circular que anda num sentido e talvez 2 ônibus, um num sentido e outro no outro, com frequência de 1 hora ou de 45 minutos, ainda não está bem definido, cada parada, né, que possa circular entre os bairros, por exemplo, São Cristóvão e Santa Cruz, e bairro Basalto e Centro, São João Bosco, entende? Então está bem avançado já o projeto, e claro que faltam alguns ajustes. Esse projeto havia sido uma missão dada ao nosso sempre lembrado e saudoso secretário Carlos Alberto Casanova, o nosso amigo Caio. Ele iniciou essa tarefa e lamentavelmente foi vitimado, né, pelo Covid, que é uma questão pública. Então sim, nós estamos retomando o projeto que já havia sido iniciado e, aliás, bem conduzido, muito bem conduzido pelo então secretário Caio, e a gente vai tentar fazer um projeto piloto, se conseguirmos ainda antes do final deste ano. E claro, não dá para a gente afirmar nesse momento que o funcionamento será o almejado no 100%, ou que seja o efetivo necessário para a solução do problema da circulação de veículos em nossa cidade. Mas nós que estamos aqui todo dia e observando, a gente vê com clareza que as nossas ruas estão superlotadas de veículos, né, de automóveis. A questão do estacionamento, principalmente no centro da cidade, ela já está saturada, difícil encontrar uma vaga. Nós entendemos que a taxação de estacionamento, o estacionamento pago, conhecido, ela é importante sim, ela até pode ser aplicada, mas, todavia, antes disso acontecer, tem que ser dada uma oportunidade diferente para o cidadão, para que ele tenha outra opção, porque, às vezes, com certeza, a facilidade, a agilidade de chegar na garagem, dar arranque no carro, vem até o banco, ou vai até o supermercado, ou enfim, vai até a praça, né, ou vai até a prefeitura, até o paço municipal, é uma maravilha. Mas se for dado outras oportunidades, pode evitar algumas dificuldades que isso protagoniza. Por exemplo, a pessoa mora a 7, 8 quadras do local onde ela pretende ir e às vezes estaciona o carro a 4 quadras do local. Isso a gente vê com frequência. Só estou dando um exemplo. Claro. Então, com o advento da existência de um circular, um transporte público, né, que oportunize o cidadão. Olha, eu tenho que, só vou dar outro exemplo, eu tenho que ir até o banco. O banco abre 10 horas. Bom, eu sei que 9h30 passa um circular na minha casa. Então, pego o ônibus, vou e sei que às 11h30 ele volta. Entendeu? Então, tudo isso faz parte do nosso projeto maior. Este é um dos itens que compõem um projeto de mobilidade urbana maior, né? E que, com certeza, se não tivesse acontecido o lamentável episódio com o nosso secretário, estaria muito mais avançado. Mas a gente está pretendendo já, antes do fim do ano, vamos ver se é possível, a botar em prática esse projeto piloto, começando com um coletivo, pelo menos, né? E desenvolver. O nosso sonho, talvez utópico, mas quem não sonha não alcança nunca, né? Inclusive, eu me atrevo aqui, repito, me atrevo a trazer ao conhecimento público. O nosso sonho seria de utilizar um veículo movido a energia alternativa e não a combustível fóssil, né? Por exemplo, a eletricidade.
né, que seria uma inovação à frente do nosso tempo, pelo menos, sob meu incipiente ponto de vista. Mas não foge do nosso radar isso. Inclusive a gente já foi até fazer pesquisas desse tipo de viatura, né? E claro, os valores financeiros são um impeditivo, porque o estabelecimento de um critério de transporte urbano e coletivo nesse nível, a gente vê em poucas cidades do Brasil, né? Mas a gente não pode também descartar como um todo, porque às vezes pode acontecer. E eu vou repetir, quem não sonha não vai a lugar nenhum. Com certeza. Então, isso oportunizaria, inclusive, uma diminuição do transporte de veículos particulares. E aí sim, eu acredito que seria oportuno até taxar o estacionamento, né? E que este valor do estacionamento ele não pode entrar no caixa comum da municipalidade. Sob meu incipiente ponto de vista, não estou adiantando projeto nenhum nesse sentido aqui, e não muito menos decisão. Mas o valor que é captado com esta natureza necessariamente tem que ser utilizado no aprimoramento desse mesmo estacionamento, enfim, melhoramento das ruas. E antes falávamos do transporte aéreo já, né? E claro que a gente não pode ser tão irresponsável de esquecer. Isso passa longe de nós, de esquecer que nós temos deficiência em estradas do interior, nós temos deficiências em estradas já pavimentadas, com buraqueira, com situações que muitas vezes elas depõem contra o trânsito até. Então, só que a visão que tem que ser dada para um município de 97 anos como Nova Prata, e a amplitude da utilização de toda essa malha rodoviária, que é grande em Nova Prata. Nós temos por volta de 240 quilômetros de estradas do interior que não são pavimentadas. Então é grande, não é assim simplesmente um estalar de dedos e tudo se transforma no País das Maravilhas. Claro. Então a gente sim almeja projetos arrojados como esse, sob meu ponto de vista, são projetos arrojados. Mas a gente não esquece também da primariedade do buraco na estrada, da placa de sinalização que dá segurança para o motorista, para o transeunte. Então, a análise que a gente faz é como um todo. E claro, já se passam 8 meses do nosso governo, né? E algumas pessoas dizem, poxa, mas em 8 meses já a poeira já baixou e tal. Sim, em alguns aspectos já baixou, com certeza. Mas até pegar o fio de todas as meadas é algo desafiador, e não é somente detectar o problema, tem que achar a solução do problema. Então, eu sou eternamente grato à nossa equipe, né? Todos os servidores públicos, sejam aqueles que nos acompanharam nesse desafio, nomeados por nós, bem como aqueles que são servidores de carreira, já concursados e que têm a sua vida dedicada ao município, que têm que ser aplaudidos e efusivamente, porque o servidor, ele se torna servidor e ele renuncia a outras oportunidades que a vida profissional pode fornecer, né? Com certeza. Então, assim, na grande maioria, estão voltados ao bem-estar, ao desenvolvimento do município, a levar efetivamente ao destinatário do trabalho do servidor público aquilo que ele quer. Então, sim, 97 anos de Nova Prata, poxa, que beleza, né? E imaginemos, talvez em sonho mesmo, um ônibus elétrico andando em Nova Prata, é uma utopia? Pode até ser, mas já existe em alguma outra cidade, né? E assim, mas com certeza, na medida que a gente puder, nós vamos implantar o coletivo urbano, interbairros, né? Ligando com o centro, e vai propiciar um conforto maior para a comunidade, sabendo que pode dispor, né? Ah, mas
Pode ser que alguém pense, eu prefiro não andar de ônibus, prefiro andar com meu carro. Perfeito. Nós vivemos num país que pauta pelo Estado Democrático de Direito, então a disponibilidade da decisão, desde que não fira a lei, ela é sempre de se aplaudir. Com certeza. E ouvindo as colocações que o prefeito bem faz em relação ao transporte público, a questão do trânsito, Doad, como realmente a gente pode, de uma forma sucinta, também falar um pouquinho mais sobre, porque tudo que foi colocado é de extrema importância e parece que precisa se pensar muito em relação a tudo isso. Então, que bom saber que o planejamento da prefeitura está fazendo isso também, está trabalhando, pensando no aprimoramento dessa questão. Então, Doad, como a gente pode falar um pouquinho mais sobre? Desculpe. Imagina. Laura, eu acho que o tema, né, dos 97 anos tem tudo a ver, né? A Nova Prata da Paz, é a gente que faz. Nova Prata vem fazendo a paz há muito tempo e precisa continuar fazendo isso. E eu digo isso porque eu sou um pratense adotado. Eu resido em Nova Prata há 10 anos, mas conheci Nova Prata há 48 anos atrás. E convivo com Nova Prata nesse tempo todo, porque conheci a minha esposa, a Tânia Manfredi Brena, né, em 1973, aqui nessa cidade, quando ela tinha, vamos imaginar, 8.000 habitantes naquela época. Isso considerando todos os municípios hoje emancipados. Então, ela sempre foi essa cidade acolhedora, foi composta sempre de pessoas altamente empreendedoras, gente que gosta muito de festa, é uma das características da Nova Prata, e isso são atrativos dessa cidade. E a gente precisa manter isso. E a paz se conquista também nesse aspecto, né? Se a gente não tratar da questão do transporte público, daqui a pouco o nosso trânsito vai ficar, né, disputado, vai ficar desrespeitoso e a gente começa a criar conflitos. Então cabe à municipalidade sim pensar e projetar e planejar aspectos que melhorem a vida cotidiana das pessoas. E nesse momento a gente já está percebendo, e as evidências são claras, Nova Prata está precisando de uma alternativa de transporte, porque as pessoas estão já com dificuldade para se deslocar. E principalmente, vejam como é interessante, nós temos muita gente que, tal como eu e a Tânia e a Aline que viemos para cá, por causa da qualidade de vida de Nova Prata, muita gente vem para Nova Prata para desfrutar dessa benesse. Na medida em que essas pessoas começam a perceber a dificuldade, esse atrativo começa a desaparecer. Então nós temos que agir no sentido de conservar esses benefícios para continuarmos sendo atrativos. Sem falar também na questão turística, nós somos um polo turístico, né? Um potencial enorme e que a gente, para que isso cresça, nós precisamos também preparar a cidade nesse sentido. Então, a questão que o Alcione coloca, né, desse plano, que é perfeito nesse momento, é muito oportuno, é necessário, né? Então, ele vem de encontro exatamente a essa necessidade que já existe para que a gente consiga manter, né, essa cidade maravilhosa e cada vez melhor no sentido dos seus atrativos. Com certeza, trabalhar pelo melhor. E quando a gente pensa no turismo, principalmente porque nós vemos o dia a dia ele já acaba impactando diretamente na vida da comunidade. Mas quando a gente pensa em receber mais pessoas, nós estamos recebendo as pessoas, às vezes, com o seu veículo ou sem, para poder utilizar o transporte aqui também. Então, quando a gente pensa, chega no aeroporto, já precisa ter um transporte até o seu hotel e tudo mais. E tudo isso pensando na economia do município, porque quanto isso vai ser bom para o município também. Então, desde a parte da comunidade até o que podemos almejar para mais, né, a questão do turismo. E quando a gente fala agora também, vamos mudando os nossos temas para que a gente possa falar um pouquinho de cada coisa. A gente fala sobre o IPRAM de Nova Prata, que sabemos que o IPRAM ele tem algumas situações que estão sendo agora, estão sendo trazidas para a comunidade, porque
até então não se falava muito e a gente entende agora é a situação também do IPRAM. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para nós em relação, de uma forma, claro que já foi pontuado em outras entrevistas, porém acho muito importante, de uma forma mais simples, estar colocando para as pessoas em casa nesse momento. Com certeza, de início, assim, o IPRAM, para a pessoa que talvez seja um pouco desavisada, é o Instituto de Previdência dos municipários, né, dos servidores. E nós nos deparamos com a situação financeira, né? O IPRAM ele tem uma situação financeira muito boa, só que o nosso município o município de Nova Prata é devedor de por volta de 86 milhões, né? Mais de 80 milhões, cálculo autuarial, tendo como credor o Instituto de Previdência, o IPRAM. Então nós detectamos isso e observamos que econômica e financeiramente, quase que a existência deste débito, é um débito pretérito, né? Não é aquele valor gerado mensalmente ou durante um exercício, são valores de débito já existente do passado. Essa questão de honrar os pagamentos, né, numa forma que foi apresentada para essa administração, quase que inviabiliza uma gestão para desenvolvimento das atividades, dos programas e dos objetivos que nós, por exemplo, temos. Pode ser que em outras formas de administração até fosse compatível, né? Mas nós já fizemos um estudo bem amplo da situação e temos algumas medidas, posso dizer assim, uma meia dúzia de medidas que serão tomadas num futuro breve para uma equalização dessa questão e para que este direcionamento financeiro anual, que beira 5 milhões e meio, 6 milhões de reais, é um monte de dinheiro, partindo de um universo que o orçamento municipal é de 95 milhões, mais ou menos. Isso como eu disse, é um valor vultuoso e que quase inviabiliza a execução de algumas metas e alguns programas do nosso governo. Falo pelo nosso governo, pela nossa forma de gestão. Mas nós não estamos esquecendo de enfrentar isso também. E serão tomadas medidas evidentemente que lícitas, né, dentro de toda a legislação. Eu não canso de dizer que eu venho da advocacia, minha atividade é advocacia, eu sou advogado há muitos anos, e então não seria eu que vou fugir do que é o legal. Mas medidas legais que busquem equalizar a situação. Não. O pagamento tem e deve ser feito. Isso é uma questão óbvia, né? Uma questão que em momento algum deve ser, inclusive, pensada em contrário. Mas que essa circunstância não seja, além de um dificultador, que não seja aquele fator, aquele elemento determinante a inexecução de outras atividades. Então, sim, estamos tendo conversas frequentes com a diretoria do IPRAM, né? Estamos já buscando soluções com assessorias, com assessoria jurídica, porque a gente não tem obrigação de ter conhecimento absoluto de todos os temas, e por isso que existem as assessorias, né? Então, uma assessoria mais acurada sobre este tema de previdência municipal já foi consultada por nós, por mim, pela Sandra, pelo chefe de gabinete, professor Doade, e pela nossa assessoria geral de gabinete, para buscar, sim, medidas que sejam legais, elegantes e que não venham a prejudicar. Mas é algo que assim, eu não canso de dizer que dificulta muito a execução dos programas pré-determinados. Pois vejam, a capacidade de investimento do município hoje não chega a 1% do orçamento.
Então, em tese, eu vou falar assim, de um cálculo rápido e de grosso modo. Poxa, 1% corresponde, do orçamento corresponde a 950 mil reais, mais ou menos. E com isso a gente tem um universo de, arredondo também, 29 mil pessoas. Eu até acho que hoje em Nova Prata, o município, tem mais do que 29 mil habitantes. Eu acho que beira 30 mil, mas vamos trabalhar com 29 mil. E por outro lado, eu tenho um valor que é devido e quitado de 5 milhões e meio, 6 milhões aproximado, para um número infinitamente inferior, né? Não estou aqui fazendo a comparação qualidade, mas sim numérica, exclusivamente. Então, sim, tem que ser enfrentado isso, assim como nós detectamos, não tão somente na questão do IPRAM, algo que tem que ter um tratamento também, da mesma forma, cirúrgico, né, eficaz e imediato. E não posso deixar aqui, já que temos que utilizar essa maravilhosa emissora de TV e outros órgãos de imprensa para levar o maior conhecimento da comunidade da situação. Nós temos um problema que detectamos com relação, por exemplo, à iluminação pública, que também é um tema que tem que ser debatido e urgentemente. É um tema que leva ao bom debate, né? E ele tem assim a sua efetivação diretamente ligada a qualquer execução de programas de uma gestão, entende? Então nós não estamos nos furtando de fazer o enfrentamento de nenhuma questão, mas realmente, falando do IPRAM, me parece que até pela relação dos valores, é muito preocupante e tem que ser enfrentado imediatamente, está sendo enfrentado imediatamente. Inclusive, nós já faremos um encaminhamento de alguns projetos de lei para o Poder Legislativo Municipal, em breve, para adequações, porque nós detectamos, inclusive na própria composição do Instituto de Previdência, existe tecnicamente falando, em linguagem jurídica, existe uma mescla de naturezas jurídicas entre o nome, o objetivo e a efetiva atuação do Instituto, né? A sua composição, sua eficácia. Então isso tudo tem que ser adequado, né? Claro que isso não é feito no estalar de dedos e da noite para o dia. Todos são estudos jurídicos e técnicos, né? Para que sim, a melhor adequação seja feita e objetivar o que é mais importante e por que existe o Instituto de Previdência, por que existe o IPRAM. Existe para a proteção dos seus associados, né? Daquelas pessoas que são, sim, as pessoas que mantêm o IPRAM e que dele dependem, não tão somente neste momento que estão desenvolvendo sua atividade profissional, mas naquele momento posterior, onde que a gente diz que todo mundo tem direito à aposentadoria, né? Mas que seja uma aposentadoria que permita que aquele contribuinte que por longos anos o fez, seja por força legal, por vontade própria, ele tenha um pouco de tranquilidade, de saber, pô, eu estou aposentado, mas eu tenho certeza que até o fim dos meus dias, né, numa aposentadoria com essa eficácia, eu posso deitar no travesseiro e dormir, porque o meu Instituto de Previdência está garantido. Então, nesse sentido, nós não descuidamos em momento nenhum de que o Instituto de Previdência tenha a sua atividade pautada para o que ele efetivamente existe, que é a proteção do trabalhador. Pois eu falei há pouco, no bloco anterior, que a pessoa que faz um concurso público, ela renuncia a outras atividades, ela se dedica com exclusividade àquela profissão que elegeu, né? Que escolheu, que fez força. Passar no concurso público não é fácil, né? Tem que ter uma dedicação. Então, sim, se dedicou, passou no concurso público, cumpriu suas atividades e quando chega no final do seu tempo como trabalhador ativo,
vai para a inatividade, mas tem que ter uma segurança, né, Laura? Com certeza, com certeza. Então, muito importante a gente saber sobre a situação do IPRAM e também saber que está sendo buscada a melhor forma de fazer com que isso se torne algo mais tranquilo também para a comunidade. Então, agora, pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o programa comemorativo aos 97 anos da cidade de Nova Prata. E agora, para a gente continuar esse nosso papo, eu gostaria de chamar um vídeo que foi feito pela Conecta Mais para justamente homenagear a nossa cidade no dia de hoje. Então, roda para nós, produção. Nova Prata, cidade acolhedora, capital nacional do basalto, cidade que acolhe a todos que aqui desejam estar. Dos índios coroados, à imigração italiana, alemã, polonesa, dentre tantas outras. Nova Prata é mãe, é carinho e desenvolvimento. 11 de agosto nunca mais foi o mesmo desde 1924, quando a emancipação chegou e trouxe consigo muita responsabilidade e desenvolvimento. Com pouco mais de 27 mil habitantes, Nova Prata fica localizada na Serra Gaúcha e guarda consigo muitas paisagens lindas e pontos turísticos de tirar o fôlego.
terra do Festival Internacional de Folclore e da maior festa de São João da nossa região. Guarda consigo também o amor genuíno dos seus descendentes. Estivemos presentes em momentos importantes, decisivos e muito marcantes. E trouxemos para próximo da população muita informação e conteúdo. Nós, como Conecta Mais TV, desejamos muito sucesso, muito desenvolvimento e prosperidade para Nova Prata e seus munícipes. Parabéns, Nova Prata, pelos seus 97 anos. Isso aí é uma pequena homenagem da Conecta Mais a todos os munícipes da nossa cidade. E hoje estamos aqui com os representantes do nosso município, o prefeito, a nossa vice, nosso chefe de gabinete, falando um pouquinho sobre tudo que hoje se pensa para Nova Prata. E dentro disso já volto contigo, Eduardo, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre os projetos estruturais para Nova Prata. Esse vídeo, Laura e nossos telespectadores, mostra muito claramente a pujança, né, dessa nossa cidade maravilhosa aqui de Nova Prata. E aqui faltou um destaque que Nova Prata tem, que inclusive durante muito tempo foi considerado como a capital da ecologia, e que nós temos aqui o único congresso florestal que se mantém regular no Brasil por mais de 50 anos. E que esse ano deveríamos estar realizando a 14ª edição. Por causa da pandemia, ele vai ficar para o ano que vem. Mas é também uma outra marca importantíssima de Nova Prata, né? Muito bom, e que é conhecido no Brasil e em muitos locais da América do Sul, né, por esse congresso. Mas nesse tempo todo aí, Laura, a gente, né, lá no gabinete, com os nossos secretários, fizemos uma análise exatamente de uma pergunta que certamente todo pratense faz. Como é que Nova Prata, com essa riqueza que tem, com uma matriz econômica maravilhosa, que tem indústria, que tem comércio, que tem extração de basalto, que tem uma prestação de serviço fantástica regional, uma agricultura pujante, como é que um município com esse perfil se encontra nesse estado? E a pergunta também foi feita pelo Alcione e a Sandra desde o início durante a campanha já se fazia muito claramente essa pergunta. E aí então nos debruçamos nesse tempo todo, buscando exatamente as respostas para isso. E essas respostas, elas remetem a algumas mudanças estruturais dentro, né, da municipalidade. O IPRA é um caso desse. É uma situação que ela foi criada ao longo do tempo e que muitas vezes, por não ter sido enfrentada no momento certo e oportuno, esse problema cresceu. E cresceu a esse ponto que o Alcione mencionou, de hoje o passivo que se encontra para a municipalidade e para cada um de nós, e que ameaça o direito daqueles que estão lá contribuindo para esse instituto. Como é que está sendo, né, enfrentado essa situação? O município deve, então, esse valor que o Alcione falou, de mais de 80 milhões, que está pactuado para ser pago com 20% sobre a folha de salários dos servidores, em um prazo de 30 anos. Ou seja, gente, nós estamos falando
que nós vamos pagar isso até 2050. Esse valor que o Alcione colocou de 5 a 6 milhões ano. Esse valor, ele ainda pode aumentar se não forem tomadas as medidas cabíveis e necessárias para sanar os problemas que eles poderão ainda, depois de todo esse esforço, eles poderão voltar. Por quê? Porque a gente tem outras questões que são também estruturais nisso. Nós temos um plano de carreira dentro da municipalidade que permite aos servidores ter progressões horizontais e progressões verticais ao longo da carreira. Essa progressão, ao longo de toda o exercício da municipalidade, do cargo, de um cargo na prefeitura, ela representa um crescimento médio de salários de cerca de 7% ao ano. Minha gente, 7%, o que é que rende? A arrecadação do município tem que crescer mais do que 7% para garantir isso. Nesses últimos tempos, isso não cresce. Então, é preciso que a gente tenha um ajuste a uma realidade. E o plano de carreira é um desses temas estruturais que precisa ser atacado, né? Entre outros também, né, que também estão aí no radar. Mas esses, então, em termos de sanidade financeira do Instituto, que é um direito do servidor e ele tem que ter essa garantia, e para isso a municipalidade tem que agir, de um lado, corrigindo tudo que seja necessário. Mas nós temos também outros temas transversais e importantes e estruturais que também precisam ser atacados aqui. Um deles, né, todo mundo sabe, nós não tratamos nenhum metro cúbico do esgoto que nós geramos. Qual é a implicação disso? A implicação é a seguinte, gente. Nós somos uma cidade com um potencial turístico enorme. E isso depõe contra os nossos atrativos turísticos. Então nós precisamos trabalhar nisso. E é por isso que o Alcione colocou que nós temos aí um projeto importantíssimo nesse sentido para fazer um tratamento todo do saneamento ambiental, que inclui o abastecimento de água, que inclui a drenagem, que a gente tem problemas de drenagem na cidade, né, que inclui os resíduos sólidos, né, e o esgotamento sanitário. Estamos, nesse momento, fazendo uma revisão de todo o nosso plano de saneamento para que a gente tome as medidas necessárias no sentido de iniciar, né, o tratamento de esgoto, que é necessário, mas também vamos tentar recuperar um pouquinho daquela característica cultural que Nova Prata tem de destinar o resíduo sólido de forma adequada. Então, agora, em breve, nós já vamos ter na cidade um projeto piloto colocando containers para a coleta separada do lixo orgânico e do lixo seco. E com transporte separado. Então, aquilo que todo mundo fica indignado, inclusive eu, de ver a gente separar em casa resíduos orgânicos e resíduos secos, né? E lá no caminhão o pessoal juntar. Isso vai acabar, gente. Tá? Vai acabar, e isso é uma das questões também que o Alcione e a Sandra estão propondo e estamos enfrentando nesse sentido, de dar a destinação adequada dos resíduos, e depois podemos chegar naquilo que o Alcione também já se referiu e se refere sempre, de, no futuro, resíduos sólidos, né, que hoje nos custam aqui a destinação, a coleta e destinação, cerca de 170, 180 mil reais por mês. Certamente, em um período relativamente curto, nós vamos zerar essa conta. E aí, quem sabe, mais adiante, a gente possa até ter algum retorno da destinação do resíduo sólido, né? Então, essas são questões importantes que precisam ser colocadas, né, e que estão já todas mapeadas nesse levantamento, nesses 8 meses de trabalho. E as mais contundentes já vão ser atacadas, inclusive, como disse o Alcione, ainda nesse ano.
Olha só, muito importante, Doade, porque essas informações precisam chegar à comunidade. Eu digo, é tão importante nós sabermos e termos consciência dentro também desta realidade. E lembro que aqui recebemos também o secretário de urbanismo, ex-secretário, o Caio. Casanova, o Caio, justamente falando sobre todo esse projeto, sobre como atacar a questão e é tão importante isso também. E agora, mudando um pouquinho o nosso papo, eu vou questionar sobre a Escola Avó Elisa, que está passando por todo um estudo, Vice. Como a gente vê essa questão da Escola Avó Elisa aqui em Nova Prata? Bom, Laura, então a Avó Elisa esteve até, os alunos foram realocados na escola Najib, Stella Elias, né? Na realidade, só para o pessoal, para quem não sabe ainda o que aconteceu com a escola, ela está precisando passar por esse estudo? Ela está passando por esse estudo todo, porque houveram rachaduras na escola, teve que ser evacuada, tendo em vista uma canalização que passava por debaixo dela, e que estava levando a sua base. Então, as crianças foram realocadas todas na escola Najib Stella Elias, inclusive berçário, a escola tem berçário também. E o nosso pessoal da Secretaria de Obras, juntamente com o secretário Fábio, começaram a canalização de toda essa água e esgoto que passaria por debaixo dela. Então, ali, só para o nosso pessoal ter uma ideia, foi feito um trabalho incrível, que eu acho que nós vamos gastar, eu acho que, prefeito, né, em torno de R$200 mil em tubos, mais ou menos, tubos grandes, que seguiram todas as ruas e foram feitas caixas de inspeção e desviaram a escola, passam por dentro e vão sair lá na BR. Porque essa água estava levando a base. E está pronto praticamente, já estão acertando todo o calçamento, vai ficar, né? Agora nós temos a UX, os técnicos, engenheiros da UX e arquitetos estão, inclusive sexta-feira vai ficar pronto esse laudo que sempre foi prometido, né? Eles fizeram um laudo sobre como estaria então agora, depois de ter feito tudo isso, como estaria a escola, se ela precisará ser demolida ou não. É lamentável se ela terá que ser demolida, Laura, porque ela é uma escola de praticamente 5, 6 anos. Imagina. Então, e com 200 e poucos alunos, né, seria lamentável. Deus que nos ajude que tudo isso consiga ser refeito após, né, toda essa canalização, né? Que os tubos são tubos de 1,5 metro, que foram colocados, feito todas as caixas. E agora não terá mais problema quanto a isso. Mas não sei o quanto que mexeu na estrutura. Então, esse laudo vai demonstrar agora, sexta-feira, a UX vai apresentar ao prefeito, né? Como ficou a escola. Pois é. Que não seja uma tragédia de ter que demolir essa escola, né? Seria uma pena. Pouco feito. Uma escola praticamente nova. Com certeza. E surpresas como essas, prefeito, não se espera. Não, são surpresas desagradáveis. Sim. Mas como a Sandra bem colocou, a gente espera que este laudo que será apresentado pelo Departamento de Engenharia da Universidade de Caxias do Sul não seja tão desanimador ao ponto máximo de noticiar a necessidade de desmanchar a escola. Não se está aqui só falando na questão econômica, de desmanchar a escola e refazer a escola, mas está falando aqui na questão subjetiva do que significa desmanchar um educandário, que toda a comunidade tanto quis que lá estivesse, e é tão útil para aquelas crianças, seja de tenra idade ou... Enfim, aqueles que ali... Os pais precisam muito. E eu ia chegar nos pais, não tão somente as crianças, mas os profissionais que trabalham e até os pais, né? E o bairro, toda a comunidade como um todo daquele local, que vai ter assim a visão desoladora, porque isso fica no subconsciente da pessoa. E para mim, pessoalmente, vai ser uma tristeza gigantesca ter que dar a ordem de
evidente que fundamentado num laudo pericial de vários técnicos, né? Para que isso seja procedido. Mas eu espero e tenho assim muita confiança e fé que isso não seja preciso. E diga-se que os aparelhos, os métodos mais avançados que existem a nível de engenharia estão sendo utilizados por essa equipe da Universidade de Caxias do Sul, de engenheiros, enfim, inclusive com acompanhamento por espécies de sonares, né, de eventual movimentação e tal. E assim, será divulgado imediatamente no que chegar às mãos às minhas mãos, às mãos do gabinete, enfim, para que a comunidade toda saiba. E a gente assim pede que todos torçam positivamente para que não seja necessário o extremo que eu referi. E sim, alguns reparos, enfim, o encaminhamento melhor para dar aquelas condições necessárias, não tão somente as crianças, mas também as pessoas que ali labutam, né? E que os pais em casa, na sua atividade durante o dia, que os filhos estejam sob os cuidados dos professores, tenham a tranquilidade de que os filhos realmente estejam protegidos, como é o objetivo da escola, né? Então, o que estava ao alcance da municipalidade e que foi determinado para que fossem tomadas as medidas preventivas e imediatas e prévias, antes mesmo do laudo, foram tomadas. A obra está praticamente concluída e o que foi determinado no primeiro momento. Então, sim, estamos esperando, acredito que até na sexta-feira teremos em mãos esse laudo e nós temos o maior prazer de entrar em contato com a imprensa toda, né, e contando com a divulgação. Com certeza. E agora eu gostaria de deixar esse espaço para que cada um possa pontuar alguma questão que seja importante para esse dia e que daqui um pouco aqui não foi falado. Professor Doade. Olha, eu gostaria de, nesse momento aqui, já na mesma linha do que o Alcione estava colocando aqui, trazer mais um presente para Nova Prata, nesses 97 anos. A gente tem aí a perspectiva, né, bastante provável de a gente manter a Escola Vó Elisa, e temos também o nosso CRAS, que também teve um problema estrutural, mas que graças, né, à ajuda inclusive do nosso grande amigo e companheiro Gelson Ponzoni, né, uma pessoa que voluntariamente se prontificou a ajudar, a auxiliar na solução do problema estrutural do CRAS e encontrar um caminho para sanar o problema. E já está em obra, então também o CRAS, graças a Deus, o CRAS vai ser resolvido o problema estrutural. E eu acho que isso é um presente, porque a gente iniciar, né, a gestão, né, com dois problemas, né, de obras, e especialmente obras de tão significativa importância, isso nos chocou muito, né? No sentido, imagina se a gente tivesse que desmanchar a Escola Vó Elisa, se tivesse que desmanchar o CRAS, né? Com a dificuldade de recursos que está, a dificuldade da pandemia que se criou, como é que a gente ia resolver isso? Então, isso acaba sendo um presente também, né, importante nesses 97 anos de Nova Prata. Claro, imagina. E, vice, Sandra, o que podemos colocar nesta manhã mais para a população? Eu acho que até foi bastante esclarecedora, né, Laura? Com certeza. Mas o que eu quero colocar é que as pessoas, então, se sintam em paz, né? Nessa paz que a gente deseja a todos, com resignação, que nós tenhamos um pouco mais de paciência e que todos os pratenses sintam-se abraçados nesse dia, né, nesses 97 anos de emancipação de Nova Prata, e que aproveitem, façam o seu tsuru e levem ali nas árvores, né, e vão colocando em cada dobradura o seu desejo, a sua expectativa de dias melhores, né. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Maravilha. Muito obrigada, vice. E prefeito, então, as considerações finais. Todas as oportunidades que eu tenho, não tão somente nos meios de comunicação, mas em conversas com pessoas, eu não deixo de agradecer a comunidade de Nova Prata que nos propiciou a oportunidade de tentar devolver para a nossa comunidade tudo aquilo que ela fez por nós, né?
no pleito que passou e oportunizou que a gente estivesse à frente das decisões e representando um município tão maravilhoso como é a Nova Prata. E nesse dia que a gente homenageia a nossa cidade do coração, é um sentimento que nos deixa muito mais felizes do que a gente sempre diz e demonstra estar feliz pelo cargo que ocupa. É claro que dificuldades e até dissabores, como alguma coisa que foi comentada aqui, né? Poxa, uma escola, um prédio, um CRAS e tal, são coisas que têm que ser enfrentadas. Então, assim, é maravilhoso saber que Nova Prata existe, é uma cidade, é um município pujante como que um povo que é ordeiro, é trabalhador, e a gente está inserido nesse contexto e podendo retribuir e dar para a comunidade aquilo que a gente pode fazer de melhor. Então, eu particularmente estou muito feliz, né, por estar ocupando este cargo. Puxa vida, é maravilhoso, E especialmente para mim, que sempre pautei pela legalidade, sou um legalista, né, até pela forma da profissão, poder tentar implantar um sistema de decisões pautadas sempre na lei e tal. Então é maravilhoso. Eu estou muito feliz em poder estar aqui, inclusive, né, representar um município que está fazendo os 97 anos de vida hoje, né, que tem tanta coisa maravilhosa, tantos locais lindos e agradáveis, que aqui pude ter minha profissão, minha família, né, muitos amigos, e onde a gente anda, não tão somente por ser o prefeito, estar como prefeito municipal, mas ser bem recebido e tal. Então é maravilhoso ser pratense. Eu não canso de dizer isso e não canso de agradecer a tudo isso que Nova Prata proporcionou para mim, para minha família, enfim. Quem me conhece mais aproximadamente sabe. Em momento algum deixei de ter assim, a satisfação de ser pratense. E mesmo quando estudava fora de Nova Prata, né, no período da universidade, a gente às vezes era chamado de Nova Prata. Uau, e aí, como é que vai? Que é costume das cidades, né, dos estudantes, de onde se originam. Então, sim, eu parabenizo a comunidade toda, eu aplaudo, mas com fortíssimas palmas, todos aqueles cidadãos de Nova Prata, sejam que estejam residindo no centro, nos bairros, em qualquer atividade, no interior, pela importância desse contexto todo que é formado e traz, sim, o nome de Nova Prata e sua história, a sua estrutura, e leva para frente com coragem, com afinco. Aqui a gente dificilmente encontra alguma pessoa que não esteja voltado ao melhor para sua cidade, para sua coletividade, para sua família. É algo que sim, merece palmas e palmas infinitas e muito fortes. Então, parabéns a todos os munícipes, parabéns a todos nós, né? E que satisfação. E eu não deixo de fazer o meu convite. As portas da municipalidade, lá da Prefeitura Municipal, estão sempre abertas, portas do gabinete do prefeito à disposição. É muito prazeroso receber pessoas que muitas vezes vêm até o gabinete para trazer notícias não tão boas, mas vêm trazer notícias boas às vezes e nos dar um bom dia, nos dar um fortalecimento, nos dar assim aquela sensação de que nós estamos muito bem amparados para esse grande desafio que é administrar um município maravilhoso como Nova Prata. E eu quero então deixar um bom dia a todos e um agradecimento e aplaudi-los. Muito obrigado. Muito obrigado a ti, Laura, aos telespectadores que gentilmente nos assistiram, né? E a toda a comunidade. Um bom dia a todos. Maravilha, prefeito. E eu vou deixar também, Duarte, para que tu possa deixar as tuas palavras para a comunidade pratense. Bom, então eu também gostaria muito, né, de me congratular e parabenizar a todos, né, por esses 97 anos, né? E assim também me colocar entre aqueles que foram adotados por Nova Prata. Então, como diz o nosso prefeito,
né? Cumprimentar a todos os pratenses de raiz, aqueles que têm um umbigo enterrado aqui, mas também aqueles como eu que deixou o umbigo em outro lugar, mas que optou em vir conviver aqui em Nova Prata. Então, todos nós estamos de parabéns, né? Parabéns a todos, e que Nova Prata siga nesse caminho de progresso e que ela seja colocada no lugar que ela merece. Né? É isso que nós desejamos, e para isso estamos debruçados, estamos trabalhando, nós estamos medindo esforços para alcançar isso e colocar Nova Prata realmente onde ela merece. Com certeza, muito bem. Muito obrigada, chefe de gabinete, a nossa vice-prefeita, nosso prefeito, por estarem conosco nessa manhã, estar ouvindo o pessoal que está à frente da nossa comunidade em geral. É tão bom porque a gente fica sabendo tanto de coisas que vão acontecendo, surpresas que não são tão boas, mas também de coisas boas que aos poucos vão se realizando. Então, parabéns a todos também. Agradeço a Nova Prata por ter me acolhido tão bem. Também gosto muito de Nova Prata, escolhi para morar, mas realmente estamos todos de parabéns. Então, pessoal, convido para que continuem com a nossa programação. E também não esquecendo que quem não fez o seu tsuru, seu pássaro, e não assistiu o programa Mulheres que ensinaram a fazer o tsuru, ou esteve presente em algumas questões de aula e tudo mais que aprenderam, saiba que na internet tem. Então, se você quer fazer o seu tsuru e levar para lá o Largo da Prefeitura, diante da... É a rua, é a avenida aí. É a rua Fernando Lusato. Muito obrigada. Então, passe e deixe o seu tsuru lá. Ainda está em tempo, porque hoje são as comemorações. Eu passo lá fotografar, porque deve estar muito bonito. Eu quero passar lá hoje mesmo. Então, pessoal, um abraço a todos e até amanhã às 10h30 da manhã.